Muita gente tem dúvidas sobre contrato de gaveta, ou acha que não vale nada, ou pensa em estar comprando um imóvel quando apenas assume riscos. Mas o que é de fato esse tipo de contrato e quais as implicações? Qual a diferença para uma escritura pública? Acompanhe até o final e vamos desvendar alguns mitos e ver alguns fatos sobre o assunto. Eu sou Daniel Sotero e você está assistindo mais um episódio do canal Leis e Notas, um espaço criado para conversarmos sobre direito de uma forma clara, ética e responsável e como ele se conecta com a sua vida. Sem dúvida, a maioria das pessoas já teve algum tipo de contato com contratos de gaveta, especialmente em transações imobiliárias. É bem comum assinar um contrato desse tipo quando se recebe algum sinal até a assinatura da escritura. Mas o que significa isso exatamente e quais as implicações? Em primeiro lugar, lembramos de algo que falamos em outro episódio. Você só é dono quando pode usar, fruir, dispor e reivindicar. No caso dos imóveis, para ser dono, você precisa ter seu nome na matrícula desse como sendo o proprietário. E para ser proprietário, é necessário que algum título lhe conceda esse direito. E aqui uma observação: nem sempre esse título é uma escritura pública, embora na maioria das vezes seja assim. Mas, por exemplo, você compra um imóvel de alguém, mas financiado. O que você registra na matrícula é um contrato especial chamado de financiamento imobiliário com pacto de alienação fiduciária, e que, na verdade, é um contrato particular regido pela Lei 9.514 de 1997. Enquanto você está pagando ao banco, há alguns limites à propriedade, já que você vai poder usar, fruir e até reivindicar, mas a disposição vai ficar limitada. Você tem a posse e pode reformar, alugar, emprestar, mas não vai poder vender ou doar, por exemplo. Na verdade, você seria, digamos, o dono em parte, uma espécie de propriedade limitada. Contudo, no momento que você quita esse compromisso, o banco lhe dá um documento de quitação e você registra e está tudo certo. Note que esse é um exemplo clássico e até mais fácil de ver uma situação em que a propriedade do imóvel é transferida sem que haja escritura pública. No entanto, a regra é que os contratos envolvendo imóveis sejam feitos por documento assistido pelo tabelião, como diz o artigo 108 do Código Civil, que vai aparecer aí na sua tela. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de um valor ou de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. É que a escritura pública nada mais é do que um contrato, mas que foi redigido por um agente público, no caso, o tabelião. Mas esse contrato, esse documento, contém todas as cláusulas típicas do pacto que se pretende. Pode ser uma doação, uma compra e venda, uma permuta, que é quando se troca uma coisa por outra, ou tantos outros contratos parecidos. Inclusive, a escritura pública de compra e venda nem precisa prever um pagamento à vista. Na maioria das situações, embora o costume seja outro, talvez fosse até melhor fazer a escritura pública mesmo para contratos em que o pagamento foi acordado de forma parcelada. Mas conversamos melhor sobre isso em um outro momento. Aliás, aproveito para dizer, um advogado pode lhe orientar bem a respeito. No entanto, dia a dia temos como costume assinar contratos particulares de promessa de compra e venda, ou os ditos famosos contratos de gaveta. Esses contratos, eles têm tanta validade como uma escritura pública, mas eles não servem para transferir a propriedade. São fontes de direito obrigacional. Eles obrigam, mas eles não transferem. São pactos em que as partes se comprometem a contratar de novo. Em direito, a gente chama isso de pré-contrato. Logo, se eu assumo um compromisso na promessa de compra e venda,
eu tenho que cumprir com ele, sob pena de ser responsabilizado e, quem sabe, até pagar multas ou ter perdas e danos em algumas situações. Podem ser averbados na matrícula do imóvel, gerando algo que a gente chama de direito real de aquisição. E, de novo, um advogado pode lhe explicar melhor sobre esse processo. No entanto, é importante notar que esses contratos precisam ser bem feitos, pois há muitas nuances que podem dificultar certas garantias e até invalidar algumas cláusulas. Por incrível que pareça, já vimos contratos assim em que sequer constavam prazos assinalados para as obrigações. Daí, além de redação e disposições, você deve ver se há prazos bem definidos para as obrigações, quais são os compromissos assumidos, se fica clara a obrigação de recontratar, como ficou acertada a transferência da posse do imóvel, como ficaram prazos e formas de pagamento, além de penalidades e tantos outros itens. Mas há riscos. Por exemplo, o vendedor assina o contrato, recebe o dinheiro e some sem assinar a escritura. Talvez nem faça por mal, mas você fica com um problema a resolver. Também é mais fácil de haver vendas múltiplas, o que, aliás, ocorre até com escritura pública. Agora você imagina um contrato particular. Imagina que você paga 50% do imóvel num contrato de gaveta e de repente o vendedor some. A promessa de compra e venda te ajuda, mas você ainda terá um processo para obrigar a lavratura de escritura. E isso às vezes é bem desgastante. Por isso, se você vai assinar algum contrato desse tipo, seja para vender seu bem ou adquirir outro, é melhor contratar um advogado para que ele acompanhe o processo do início ao fim. Assim, você evita problemas não previstos. Por agora ficamos por aqui, mas lembre-se de dar um like e seguir o nosso canal para acompanhar o nosso conteúdo. Inclusive, aí nos comentários, dê sua sugestão sobre assuntos sobre os quais você gostaria de ouvir.